Meu nome é Maria. Isso é o meu primeiro nome. Eu sempre tive medo de filmes de lobisomem quando mais jovem. Eu assisti um lobisomem americano em Londres e quase tive um ataque de pânico. Mais tarde, por volta do ano de 2000, eu vi outro filme, um lobisomem americano em Paris. Fiquei também muito assustada. Bom, o tempo passou e acabei deixando as lembranças desses filmes para trás. Também ouvi por boca de pessoas conhecidas a mim relatos de supostos aparecimentos de lobisomem. Eu morava em Osasco, por volta de 1986. Vou preservar o nome do bairro, pois pretendo preservar a minha integridade, pelo fato de que tenho muitos conhecidos no bairro onde morei, e não pretendo levar o nome de louca, que é o que falam com alguns que tenham por acaso dado de cara com o sobrenatural. Bom, eu trabalhava em uma empresa por nome de DHL. Na verdade, eu prestava serviço para essa empresa. Isso foi no ano de 2014. A minha filha, nesse período, era apenas uma adolescente, e hoje ela tem 23 anos. Certo dia ela me disse: Mãe, eu acredito que qualquer dia desses a senhora vai presenciar alguma coisa. E se a senhora não vê, vai ouvir com certeza. Então eu disse: O que você quer dizer com isso? E ela disse: É que eu tive uma certa visão de que algo estava te olhando. Eu trabalhava à noite. Entrava às 20 horas e saía às 4 da manhã. Ela me disse isso por volta das 16 horas, que era o horário em que eu levantava para adiantar algumas coisas antes de ir trabalhar. Bom, por fim, eu não dei muita atenção ao que ela me falou. Eu deixei para lá. Entrou a noite e eu fui trabalhar. Por volta de 4 da manhã, eu entreguei o meu expediente e saí para retornar à minha casa. Eu morava em um condomínio aberto, e próximo desse condomínio ficavam algumas áreas livres. E nesse horário saíam algumas pessoas que trabalhavam em outras empresas, que ficavam ao lado de onde eu trabalhava. Eu tinha uma amiga que saía nesse mesmo horário também, e de vez em quando eu ia embora junto com ela. Só que nesse dia ela não foi trabalhar, então eu resolvi seguir o meu trajeto sozinha. Da minha casa até a empresa dava mais ou menos uns 20 minutos a pé, e é o que eu sempre fazia. Bom, eu pegava uma estrada de terra, pois nessa época estradas ainda não tinham sido pavimentadas. Ao sair da estrada, entrei em uma área livre que dava acesso para a minha casa. Algum tempo se passou e eu já estava no condomínio. Bom, na verdade, eu morava em uma chácara. E próximo da chácara, do lado direito, ficava um terreno. E esse terreno não tinha casa. Tinha apenas muito mato. Tinha até alguns criadores de cavalo. E os mesmos, de vez em quando, colocavam seus animais ali para pastarem. Esse terreno, na verdade, era particular, mas o dono dificilmente aparecia por lá. Este terreno tinha uma certa altura. Ele não era totalmente plano. A uns 500 metros, mais ou menos, da minha casa, eu avistei uns 4 cachorros. Eles sempre ficavam lá, deitados na rua. Nesse dia, eles estavam eufóricos, olhando para o terreno e latiam muito. Dava para ver que os seus pelos estavam levantados. Eu simplesmente parei, a uns 100 metros dali, e fiquei observando. Então pensei, bom, deve ser que eles estejam a latir para algum cavalo. Mas a questão que me chamou a atenção foi o pelo deles levantado. Tive uma sensação ruim. Fiz uma pequena oração e segui em frente. Abri o portão rápido e desci. A luz de fora da casa estava apagada. Eu consegui clarear a fechadura da porta com o celular. Entrei dentro da casa o mais rápido possível. Eu tinha a impressão de que algo me seguiu, então fui rapidamente para o quarto da minha filha. Eu estava tão cansada e não tive coragem sequer de trocar a roupa. Eu simplesmente me deitei. Isso foi em questão de 3 minutos, acredito eu. Quando já estava deitada, eu percebi que algo passou pela minha janela. Devido ao silêncio da madrugada, eu sentia que aquilo
pisava com uma tamanha força no chão, e de repente soltou um urro tão forte e semelhante a um urro de um leão. Eu senti um medo tão terrível que o meu coração disparou. As minhas pernas ficaram moles. E eu simplesmente disse: "Meu Deus, o que é isso?" Logo fechei os olhos e de repente consegui dormir. No outro dia, a minha filha me disse: "E aí, mãe, viu alguma coisa essa madrugada?" E eu disse: "Não, mas eu vi um urro horrível e umas pisadas muito pesadas em volta da casa que passou pela frente da janela." Ela me olhou com os olhos arregalados e disse: "Sério?" Então eu respondi que sim. Eu perguntei o que era aquilo. "Pelo amor de Deus, me fale o que é isso." E ela me disse que era um lobisomem. Eu olhei para ela e disse para ela parar de brincadeira, que isso não existe. E ela disse: "Existe sim. Eu já ouvi aqui antes. Uma certa noite em que todos dormiam, eu senti que algo andava lá fora. Porém, as suas pisadas eram muito pesadas. Eu levantei e fui até a veneziana da janela. E pelas frestas eu vi uma besta. Ele era enorme, muito preto. Andava como que de quatro. E quando eu menos esperava, ele voltou e ficou me olhando, com grandes olhos vermelhos. De repente, ele sai correndo de forma estranha. Então me veio à mente: será um lobisomem? Bom, eu não tinha dúvidas. Aquilo realmente era um lobisomem. Depois que a minha filha me contou isso, eu simplesmente disse: "Por que você não me disse isso antes? Aquilo poderia ter me atacado. Eu não acredito que você sabia disso e não me avisou do que se tratava." E ela disse: "O que eu não disse foi o que era, porque a senhora iria ficar com medo." No dia seguinte, eu pedi demissão do trabalho. Não tive mais coragem de trabalhar à noite. O tempo passou. Eu não comentei isso com ninguém. E uns 3 meses depois, uma moça conhecida minha estava vindo da balada. Isso era por volta de 2 horas da madrugada. De repente, ela avistou ao longe uma aberração. E como ela estava um tanto longe, ela parou e ficou a olhar. O que seria aquilo? A besta estava na posição ereta, como que agarrada ao portão, querendo passar para o lado de dentro da casa para enfrentar os cachorros. E os cachorros estavam a latir e ao longe dava para ouvir os seus latidos. Ela então pensou: "Meu Deus, que diabos é aquilo?" E quando ela se deu conta do que se tratava, ela tirou os chinelos e saiu correndo, como uma louca. E ao chegar em casa, ela estava totalmente sem fôlego. E logo contou isso para toda a família. Contou o que tinha visto. Mas como sempre, ninguém acreditou. Depois disso, alguns outros trabalhadores avistaram esse mesmo demônio, próximo da área livre. Outra coisa que gostaria de mencionar no meu relato foi algo que aconteceu no ano de 1986, quando eu ainda era apenas uma menina. Neste mesmo lugar onde morei em Osasco, São Paulo, no mesmo bairro, existe um lixão muito antigo, onde vai todo o lixão da região de Osasco, onde muitos conhecidos na época trabalhavam no mesmo. E ali havia uma senhora, talvez hoje ela tenha os seus 88 anos. A mesma é cristã, é conhecida da minha família. Ela trabalhava também no lixão. E naquele tempo, ela nos relatou que uma noite, quando todos trabalhavam, lá pelas 3 horas da madrugada, algo desceu em rumo ao lixão. Até porque o lixão ficava entre alguns morros que hoje não existe mais, pois já foram destruídos para então ampliar o lixão. Ela disse que aquilo desceu de uma forma estranha, correndo com dificuldades, e havia uma enorme quantidade de cachorros ao redor latindo desesperadamente. Tinha aproximadamente 50 cachorros, porque o que mais havia ali naquele lixão era cachorros naquela época. Então, quando aquilo se aproximou de um velho depósito de reciclagem, o qual não estava muito longe dos trabalhadores, aquilo ficou ereto, de uma forma assustadora, e urrando, enfrentava os cães, sendo que alguns eram lançados para bem longe.
As pessoas que estavam ali presenciando aquela cena não quiseram ficar no local, pois ficaram com muito medo. Então eles resolveram retornarem para suas barracas. Até porque muitos daqueles trabalhadores eram moradores do lixão. E no outro dia, alguns ficaram a perguntar: o que seria aquilo? E com isso, alguns ficaram com medo de trabalhar à noite naquele lugar. Algumas pessoas resolveram ir ao local do depósito de reciclagem para ver se viam alguma coisa. E, para surpresa de muitos, havia muito sangue ali. E este sangue estava por todos os lugares, provavelmente de algum dos cães, ou mesmo até daquele animal. Havia muito sangue em todo o local, o que intrigou muitos daqueles trabalhadores. Aquela senhora disse que não era a primeira vez que aquela coisa vinha rondando aquele lixão. Mas muitos ali nunca deram muita importância, porque até então achavam que poderia ser alguma cadela no cio. Mas depois daquela noite em que aquilo se pôs ereto, todos então perceberam que não tinha nada a ver com um cachorro ou algo do gênero. E foi aí que um senhor, um morador antigo do mesmo lixão, disse para alguns que aquilo que todos viram naquela noite se tratava de um lobisomem, pois o mesmo já tinham visto antes. E ele disse que aquele monstro não se aproximava de todos que trabalhavam ali à noite por conta da grande quantidade de cachorros que existiam por ali, e que muitos ficassem vigilantes, pois aquela coisa tinha a intenção de entrar ali mesmo no lixão, mas nunca conseguiu por conta dos cães, que não deixavam. Depois disso, muitos deixaram de trabalhar ali à noite com medo daquela coisa. Alguns duvidaram, mas também muitos acreditaram, pois muitos ali já haviam visto aquela coisa se atracar com vários cães. Porém, até então ninguém sabia o que era aquilo. Bom, para resumir, não é e não foi o primeiro caso de avistamento de lobisomem em Osasco. Eu sou muçulmana e sou casado com um muçulmano, pois o mesmo não acredita. Hoje moro em Minas Gerais. Eu não duvido que o mal existe. Esse foi o meu relato. E este é o meu muito obrigado.